converso agora. Por favor, alguém pode me atender? Eu estou há 10 minutos na linha. Mas quem vai estar passando pro senhor? Eu vou estar passando no seu horário. Sim, Eu já entendi que você vai estar passando para o responsável, só que até agora o responsável ainda não falou comigo. Por favor, eu quero falar no cancelamento de serviço. Qual a dificuldade disso? Alô? Acho que caiu a ligação. Olá, boa noite. 10 horas e 7 minutos. Está no ar, ao vivo, mais uma entrevista Record Brasil em discussão. E nosso programa de hoje vai falar de um desrespeito ao consumidor e à lei. Todos nós estávamos cheios de esperança de que as novas regras para os serviços de call center pudessem acabar com aquela aflição de telefonar para uma empresa e ficar pendurado na linha, ouvindo repetidas gravações, musiquinhas, sem conseguir uma solução rápida. Pois as empresas tiveram 120 dias para se adaptar às novas regras e como a Rede Record e toda a imprensa mostrou ao longo desta semana, a aflição dos consumidores continua. Mais que aflição, frustração, impaciência, raiva. Em muitas empresas, tudo continua como antes. A espera longa demais, a dificuldade para conseguir falar com o atendente, cancelar um serviço, até para fazer uma compra por telefone é bastante demorado. Será que as novas regras vão ficar apenas no papel? Haverá punição para quem insistir em desrespeitar o consumidor? E o que nós podemos fazer para denunciar as empresas que não cumprirem as regras? Sobre tudo isso, eu converso a partir de agora com a advogada Ana Luísa Arioli. Ela é supervisora institucional da Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. E converso também com Alexandre Diogo, presidente do IBRC, o Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente. Boa noite aos dois. Boa noite. Desde já, muito obrigada pela presença. Só de ouvir aquela musiquinha ali no começo do clipe do nosso programa, o barulho de ocupado no telefone, as pessoas insistindo para conversar, tentar ser atendido, já dá uma aflição, não dá não? É verdade. Nós temos até esse depoimento, porque a Proteste, como entidade de defesa do consumidor, tenta fazer um meio de campo entre o consumidor associado e as empresas, porque a maioria das pessoas não consegue resolver os problemas sozinhas, exatamente quando elas esbarram com essa barreira, com esse muro intransponível que se transformou o atendimento por telefone. Então, realmente a gente vê isso muito no dia a dia, né? Como é que é essa dificuldade, por que que esse consumidor já não aguenta mais, perde a paciência, muitas vezes perde o bom senso e a educação, porque, na verdade, ele já foi muito judiado, desrespeitado, não é? Então, é uma questão que a gente precisa mesmo conversar, dialogar e encontrar a solução. O decreto está aí para isso. E, Adriana, eu acho que uma coisa fundamental da gente discutir, da gente conversar, é tratar dos motivos disso, tratar da causa disso. Por que é que se maltrata o consumidor hoje no Brasil? Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Nossa conversa está só começando, só para lembrar você de casa que eu quero te convidar aqui para participar, tirar suas dúvidas, enviar um e-mail, contar aqui se já passou por alguma aflição bastante irritante. O nosso e-mail é entrevistarecord@recordnewstv.com.br. Nós fizemos testes hoje para mostrar que o serviço não funciona bem. Daqui a pouquinho nós mostramos um teste desses. Bom, você dizia, por que que o consumidor é tão maltratado? Por quê? Exatamente. E não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Não adianta a gente dizer, eu faço parte do setor de relacionamento com o cliente no Brasil, e não adianta a gente dizer que hoje o Brasil tem um atendimento que seja padrão, seja maravilhoso, porque não é verdade. O senso comum está aí para deixar isso claro. Tá todo Os mundo testes muito que vocês irritado. fizeram, está todo mundo muito irritado. E por que acontece isso? A gente precisa entender, primeiro, uma divisão. São duas coisas fundamentais para entender. Primeiro, o saque, o call center, o atendimento telefônico, seja ele telefônico, seja ele por e-mail também, que é uma questão fundamental que a gente ainda não começou a discutir no Brasil, mas que é crítica, né? Mas esse atendimento por telefone, principalmente, ele é só um primeiro momento. Ele é só um primeiro momento. Quando você entra em contato com atendimento telefônico, o que acontece? Você leva uma demanda para esse atendimento telefônico, leva uma demanda para esse atendente registrar, só que esse atendente, esse saque, esse call center, é apenas uma porta de entrada.
Na verdade, quem atende ao consumidor não é o call center, não é o saque, é quem está por trás disso. Quando a gente tem uma demanda, por exemplo, eu quero reclamar porque a minha conta veio errada. Uma coisa frequente, infelizmente, no Brasil. Minha conta veio errada. Então, eu vou para reclamar que minha conta veio errada, eu falo com o call center. O call center, então, me dá o que está no script deles de que a minha conta não virá mais errada, que é o que todos nós esperamos, e me dá também quanto tempo eu vou ter a conta certa para resolver isso. Acontece que quem faz efetivamente isso, consertar a conta para que ela não volte errada, não é o call center. É alguém que está lá dentro da empresa. Setor financeiro, por exemplo, do setor financeiro. Quem é que vai consertar a conta para voltar errado? Quem é que vai entregar essa conta dentro do prazo? É um setor de expedição, é um setor de formatação dessa conta. Tudo bem, há toda uma cadeia dentro da empresa para que o atendimento tenha qualidade. São duas coisas. Mas falando da ponta, por exemplo, você citou uma situação de corrigir, cobrar mudanças, erros na conta telefônica, por exemplo. Enquanto nós preparávamos o programa de hoje, conversando com o cinegrafista aqui da Record, ele me disse, eu liguei para reclamar de uma conta errada e fiquei 40 minutos no telefone. Sim. Então, falando só desse primeiro pedaço do atendimento, não é tempo demais? Não, e na verdade, nós chegamos a esse absurdo, ou seja, é preciso que, além do Código de Defesa do Consumidor, que está aí em vigor há 17 anos, e é uma das melhores, se não a melhor legislação no mundo, copiada por muitos países, nós chegamos ao ponto de precisar ter um outro decreto que regulamente o código nesse aspecto, para dizer à empresa como é que ela precisa tratar o seu cliente. Quer dizer, eu acho que isso é um paradoxo, chegou a um absurdo, né? E tudo bem, nós estamos entendendo as colocações aqui, mas na verdade, para o consumidor, ele quando faz esse contato, ele está fazendo contato com aquela empresa. Está fazendo contato com a empresa. Se na verdade você tem um atendimento que chama-se serviço de atendimento ao cliente, está explícito para o cliente que ele precisa ser atendido. E atendido de que forma? Com qualidade, ou seja, agilidade, eficiência, respeito, educação. E não é isso que tem acontecido. E essas coisas são básicas, né? Porque na outra ponta você vai encontrar pessoas que não têm mais nada a dar, porque aquela informação que ela dá é só aquela. Ela foi orientada a passar apenas aquele tipo de senhor, sim, pois é, mas nós não podemos, vou estar lhe transferindo, ou não posso chamar a minha supervisora. Enfim, são coisas já vamos dizer, como se todos os problemas fossem iguais e coubessem para eles as mesmas respostas. E essas pessoas estão estressadas também. A gente compreende que aquele outro lado da linha são pessoas que também estão passando por uma situação de estresse. Só que o consumidor, vamos dizer português claro, ele não tem nada a ver com isso. Por quê? Ele é chamado com muita facilidade. Você é chamado no seu celular, no seu endereço eletrônico, no seu telefone, na mala direta que você recebe. Você é convidado todos os dias a consumir e com muitas facilidades. Tudo é uma beleza antes de você entrar, antes de você contratar. Depois disso, começa a via cruz do consumidor. E é por isso, Ana Luísa, a gente fez uma pesquisa recente, comparando o nível de investimento do Brasil nos 3 níveis de atendimento, nos 3 níveis de relacionamento. A pré-venda, a venda e a pós-venda. Na Europa, por exemplo, isso é extremamente equilibrado. É mais ou menos 40, 30, 30. No Brasil, isso é o inverso. No Brasil, nós temos quase 60% no pré-venda. Quase 60% no pré-venda. Então, isso explica... De funcionários, de pessoas para o atendimento ao cliente, Não. O investimento das empresas, dinheiro que é feito, parte do faturamento da empresa, que é investida em relacionamento, nas 3 etapas de relacionamento. No Brasil, você investe muito mais na etapa de conquista do cliente, de venda, do que na etapa de atendimento. Sim, eu compreendi, mas à medida que a empresa, então, investe muito na pré-venda, consequentemente, ela está colocando ali mais funcionários, uma estrutura melhor na hora da venda, é isso? Exatamente. E na hora de atender mais dinheiro. os clientes que ela conquistou... ela já não tem todo esse empenho. Exatamente. Aí o que acontece? Você investe para conquistar 30 clientes e depois investe para atender 15. Você não tem uma estrutura que seja eficiente para te atender dentro do que você precisa. E é por isso que o decreto, ele é perfeito em alguns aspectos, porque ele não trata apenas da linha de frente. Ele trata também do processo dentro da organização, que é como eu falei para você, que acaba sendo um ciclo vicioso, porque se não resolve o processo, se não resolve a parte do atendimento dentro da organização, você aumenta a demanda do cliente no call center,
Porque ele liga 2, 3, 4, 5, 10 vezes para conseguir resolver. Vai só tumultuando mais. Vai só tumultuando mais, e aí você tem que ter mais estrutura. Isso vira um ciclo louco, né? O decreto, por exemplo, quando ele determina que você tem que ter um prazo de resposta para qualquer reclamação em 5 dias... O decreto trata do processo da empresa. Ele está dizendo que a área responsável por trabalhar aquela questão que foi levada pelo cliente também tem que ser ágil. Também tem que respeitar o consumidor. Essa questão que é importante porque às vezes isso não é transparente para todo mundo. Mas né? a agilidade, essa agilidade que você está falando, que todos nós esperávamos, ainda não é uma realidade. Nós vamos ver agora um teste que nós fizemos hoje à tarde. Eu telefonei para uma companhia telefônica para tentar cancelar uma linha de celular. Veja só o que eu ouvi. Agora vamos fazer um teste ligando para uma operadora de celular. Telefone celular. É um 0800. Bem-vindo a caso seja de sua preferência e para agilizar o atendimento, digite 0, o seu código de área e o número do você deseja atendimento. Se você não é cliente, digite 2. Bom, não tem a opção logo de cara para falar com o atendente. Já pede dados, se a pessoa não tiver com aqueles números na mão. Já mais de 2 minutos só para começar a ouvir a musiquinha. Vamos ver agora quanto tempo a atendente demora. Boa tarde, meu nome é Priscila Moraes. Por gentileza, com quem falo? Adriana, Priscila. Priscila, por que não tem logo no menu, no principal menu, primeiro, de opções, a opção cancelamento, como exige a nova lei? No caso, no menu já está adaptado, está em cima das primeiras opções é cancelamento. Não ouvi essa opção. Tem essa opção? Sim, tem essa opção. Tá, e o prazo de espera, que já chegou quase a 4 minutos? É esse? Vocês não estão conseguindo cumprir o prazo de atender mais rapidamente o consumidor? Certo, é porque no caso depende do volume de ligações do horário. Você sabe o tempo médio de espera? Nós não temos essa informação, mas perante a lei é 1 minuto. Digite 5. Opção 5 é cancelamento. O cancelamento somente poderá ser solicitado pelo administrador do contrato. Para agilizar atendimento, tenha em mãos CPF e documento de identificação. A qualquer momento, você pode digitar estrela para voltar ao menu anterior, quadrado para voltar ao menu principal e 0 para falar com um de nossos consultores. Eu já apertei a opção cancelamento. Não atende, ninguém vem atender e eles repetem essa gravação. Sua ligação. A ligação cai depois de 2 minutos sem que ninguém tenha atendido para fazer o cancelamento. Eu vou então mudar e tentar falar com o atendente. 2 minutos já se passaram desde que a ligação foi atendida com uma gravação. Sim, Paloma Guerra, boa tarde. Quem eu falo? Boa tarde, Paloma. É a terceira vez que eu ligo. Nas 2 primeiras, quando eu apertei a opção cancelamento, a ligação caiu. Agora, nessa terceira ligação, já espera 3 minutos e meio. Eu pedi para falar com o atendente, porque quando eu aperto cancelamento, não dá certo. Por quê? Bom, senhora, deve ser algum erro aí da URA, não saberia te informar exato o que acontece, né? Erro de quê? No teclado mesmo que a senhora disca. É porque eu disse que é a opção correta de cancelamento as 2 vezes e a ligação caiu. Bom, deve ter sido mesmo da URA. E agora, você pode cancelar o serviço que eu desejo cancelar? Sim, eu peço que a senhora me informe, assim, eu vou verificar, tá? Eu peço que a senhora me informe qual que é o nome da senhora, o telefone. Mas você pode fazer o cancelamento ou você precisa transferir para outro setor, de linha telefônica, de telefone móvel? Mas seria contrato de pessoa jurídica, contrato de empresa? Não, pessoa física. De pessoa física? Então aqui é o setor de pessoa jurídica. Porém, a senhora está ligando, caiu agora comigo, correto? Eu posso fazer essa transferência para a senhora, se a senhora deseja, eu transfiro a senhora para um setor correto. Aí não há, aí o problema, né? O problema da senhora discar aí o cancelamento e cair no setor errado. Mas por que caiu no setor errado se eu digitei o número desde o começo e é um número de pessoa física? Compreendo, senhora. Bom, realmente eu quero informar a senhora. Pode ter acontecido algum erro aí na URA, onde a senhora digitou aí. Bom, 5 minutos e até agora nada. Senhora Adriana? Sim. Me desculpe pela demora, obrigada por ter aguardado. A senhora informou que deseja fazer o cancelamento de um serviço.
De um telefone celular. Seria de uma linha? Sim. Ah, compreendo. A senhora pode informar o número, por gentileza? Um momento. Qual que é o DDD, por gentileza? 11. Eu já disquei desde o começo esse número. Só um momento. A linha, a senhora pode me informar o nome de quem que está? É pós-pago, né? Sim. Só mais um momento. Você mesmo vai fazer o cancelamento? Eu vou verificar aqui se eu consigo fazer esse cancelamento para a senhora ou gerar um protocolo para que entre em contato com a senhora para informar aí sobre o cancelamento mesmo da linha da senhora. Tá? Só um momento, senhora Adriana. Sim. Quando a atendente perguntar, eu vou dizer para ela que era um teste e ela quase 10 minutos e não houve o cancelamento solicitado. Eu vou agradecer. Muito obrigada por ter aguardado, senhora Adriana. Então, é apenas de uma linha que a senhora deseja cancelamento? Sabe quanto tempo eu estou esperando? Quanto? Mais de 9 minutos. O que a gente está fazendo nesse momento, meu nome é Adriana, eu sou jornalista, é um teste de atendimento dos serviços de atendimento ao consumidor. Tem quase 10 minutos que eu estou na linha. Você não precisa solicitar esse cancelamento, a gente queria testar o prazo de atendimento. E foram quase 10 minutos de espera, sem uma certeza de cancelamento ou não. Eu agradeço de qualquer forma. 10 minutos, sendo que nas duas primeiras tentativas, essa já era a terceira, nas duas primeiras é musiquinha e a ligação que cai. É isso, para cancelar, para sair de um serviço que você contratou, você é recebido com tapete vermelho na chegada e na saída é sempre assim, Ana Luísa? Pois é, na verdade é sempre assim e o decreto tem realmente esse objetivo, mudar esse panorama. Se chegou a um ponto insuportável. Só que essa discussão aconteceu há mais de um ano. As empresas, as agências reguladoras, porque é bom que se diga e fique bem claro para o consumidor, que esse decreto, ele apenas abrange todos os serviços regulados pelo Poder Público Federal. O que quer dizer isso? São serviços ligados às agências reguladoras, como a Anatel, na área de telecomunicações, a ANEEL, na área de energia, a ANS, planos de saúde, a ANAC, companhias aéreas, o Banco Central, né, com os bancos, o sistema financeiro que responde ao Banco Central. Então, o próprio transporte terrestre, né? Mas, na verdade, se escolheu isso, até se pergunta por que se começou por aí, e a expectativa fosse que realmente o poder público quisesse dar o exemplo, porque logicamente que as outras empresas, a indústria que não estão aí nesse guarda-chuva, podem já ter um exemplo de como as coisas podem caminhar de uma forma até proativa. E, na verdade, as agências reguladoras têm demonstrado ao longo desses últimos anos, infelizmente, muito pouca atenção para com uma das pontas, que é o consumidor, né? Parece que o fornecedor tem muito mais força junto às agências e as coisas não caminham como deveriam caminhar. Então, ao lado de resoluções, teria que haver necessariamente sempre uma fiscalização atenta e a punição, porque existe. Logicamente que ninguém quer sair, né, penalizando, punindo, mas às vezes é o caminho, é o único caminho. É o único caminho. Nesse momento, nessa ligação que você fez, está muito claro o desrespeito ao decreto, muito evidenciado. Em muitos pontos? Em muitos pontos. Você já vê lá na árvore de julho inicial que ela não está adequada. E no teste que o BRC fez, nós testamos na segunda-feira, ao longo do dia, até o início da tarde, nós testamos 62 empresas em 15 itens das 9 áreas reguladas pelas 9 agências federais, e das 62 empresas, 40% delas apenas teve conformidade dos 15 itens que a gente testou. A grande maioria não teve. E o setor de telecom, e aí somando telefonia fixa, telefonia móvel e TV por assinatura, foi o setor que demonstrou o maior número de não conformidades. Porque a gente percebe aí muito claramente uma coisa simples, que é a adequação da árvore de jura. Adequar a árvore de jura, que para quem não sabe, traduz pra gente, é a unidade de resposta audível, é o famoso Disque
um para isso, 2 para aquilo. O primeiro menu de opções. No primeiro, você pode ter vários menus. O decreto diz que no primeiro menu você tem que ter essas 3 opções no saque: cancelamento, reclamação e falar com o atendente. Já de Agora, cara, isso é simples. Sim, agora nesse primeiro menu, que tem obrigatoriamente que ter essas 3 opções, o consumidor não precisa fornecer nenhum dado para ter acesso a esse menu. Não precisa. Por exemplo, digite seu CPF, pode. seu número de assinante. Não pode ter essa. Então, essa veja coisa. bem, nesse telefonema para essa empresa de telefonia, a opção cancelamento só aparece para quem digita o número do telefone celular. Para quem digita um número. Tá Se você não digitar o número, a opção cancelamento inexiste, ela não aparece. Então, não entenderam que a proposta é simplificar. É dar acessibilidade rápida. E tem um detalhe importante, eu estava dizendo que tudo isso foi conversado há mais de ano antes de se chegar ao 31 de julho desse ano. Então foram chamadas as agências reguladoras, as empresas, as entidades civis de defesa do consumidor e os órgãos públicos, como os órgãos públicos, como os PROCONs, porque todos levaram o seu depoimento de todos os consumidores que fazem essa ponte com o órgão de defesa do consumidor, com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Foi dada muita abertura para essa discussão, houve muito tempo para trazerem os prós, os contras, para se chegar à finalização desse decreto. E esse prazo de 120 dias para as empresas se adaptarem, na sua opinião, era mais do que suficiente? Sim, porque não foi nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Essa discussão vinha de longa data. E se alguma empresa diz que foi surpresa, é porque ela não participou das discussões para as quais ela foi convocada pela sua entidade. Ou não acreditou, porque infelizmente, como deveria haver essa fiscalização por parte dos reguladores, talvez as empresas não tenham acreditado realmente que seria para valer. E isso é grave. Agora, nesse tipo de atendimento que nós vimos, uma das coisas mais importantes para o consumidor é o registro numérico. Ou seja, ele ser informado de imediato qual é o número do protocolo daquela ligação. Essa foi mais uma não conformidade. Mais uma. Quer dizer, registro numérico teria que ser dado de imediato. Olha, por favor, hoje eu fiz um teste com uma administradora de plano de saúde. A primeira coisa que me deram foi o registro numérico e, logicamente, você tem, junto ao registro numérico, a data, o horário e o assunto. Então, são coisas que protegem não só o consumidor como a própria empresa. Por que acontece? Você não teve o registro numérico, nada disso. Então, amanhã fica muito fácil para a empresa dizer que você nunca telefonou para ela. Bom, então, para que todos entendam. Logo, primeiro, o menu inicial tem que ter essas 3 opções, reclamações, cancelamento, falar com o atendente. Assim que você apertar qualquer uma das 3, o prazo é de 1 minuto até falar com esse atendente. Mesmo que você não tenha apertado falar com o atendente. Mesmo que você tenha apertado reclamação ou cancelamento, tem o prazo é 1 minuto. Para alguém surgir fora os bancos, que o prazo é menor, 45 segundos. À exceção de alguns dias específicos, como, por exemplo, segundas-feiras, como, por exemplo, véspera e pós-feriados, que isso foi regulado datas para pagamento. Datas pré e pós-pagamento, porque aí esse prazo dobra para 1 minuto e meio, para 90 segundos, porque a gente sabe que há um congestionamento. E corroborando com o que a Ana falou, e tanto é que as empresas podiam fazer isso, que a FEBRABAN, os bancos participaram e fizeram ver ao Ministério da Justiça que existem exceções à regra, como os próprios dias de pré e pós-pagamento, e que houve flexibilidade do Departamento de Defesa e Proteção do Consumidor para adaptar isso à necessidade dos bancos. Por que é que as empresas de telecom não participaram e não fizeram isso? Mas o que mais me deixa assustado, Adriana, com esse tipo de atendimento que você teve, não é nem a questão do protocolo, do tempo, porque isso são coisas extremamente simples, são coisas tecnológicas que você faz em questão de dias. O que me deixa mais preocupado é o despreparo da pessoa que falou com você. O despreparo muito evidente. Estava perdida, fazendo questionamentos óbvios, como, por exemplo, se você quer cancelar uma linha de telefone móvel, você só pode cancelar uma linha de telefone que seja pós-paga. Linha pré-paga, você vai cancelar o quê? Você não paga, você não tem conta. Não compra o cartão de crédito. Você não precisa cancelar a linha pós-paga. E ela faz essa pergunta no meio. Ela faz essa pergunta e é uma operadora de telefonia móvel. O despreparo é muito flagrante. E aí deixa muito evidente aquilo que a gente levantou nas pesquisas do BRC,
a falta de investimento no pós-venda, a falta de investimento no atendimento, a falta de investimento nos call centers e nos saques. Então, para mim, foi muito evidente isso. Nós vamos continuar conversando sobre isso daqui a pouco. Vamos fazer só um breve intervalo. Ainda tem mais um teste. Nós vamos mostrar no próximo bloco que até comprar é difícil. Até já.